Existe uma dificuldade, às vezes, de se entender o processo judicial. Eu estava atendendo um cliente no Rio de Janeiro agora, então já aproveitei e já estou gravando um vídeo para esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Inclusive, eu tenho muito processo no interior de São Paulo. É, Curiosamente, a cidade do interior que eu mais tenho processo é em Conchas, no interior de São Paulo, através da senhora Giovanni Simone, né? É uma profissional da área de trânsito, tem autoescola, enfim. E lá ela recebe muitos processos, inclusive, e a gente, sempre que pode atender, a gente trabalha no sentido de defender essas pessoas, né? Só que existe uma dúvida, porque o advogado, no meu caso, por exemplo, eu estou na capital do Paraná, do estado de São Paulo, e estou no Paraná. Então eu atendo clientes da minha OAB do Paraná e da OAB de São Paulo, né? E no caso, eu tenho muitos clientes em outros estados e no interior, como no caso de Conchas, através dessa minha parceira de trabalho, a qual eu indico os serviços até mesmo de outras áreas, né? Dentro da área de trânsito, uma pessoa muito competente e que eu procuro atender somente casos que é possível ter defesa, né? Que pelo menos ele tem uma chance de vencer. Mas aí o que fica? A pessoa fica em dúvida que às vezes um advogado da sua confiança, né, não necessariamente eu, pode ser outro, mas é importante, como eu sempre faço vídeo para advogados e para as pessoas, às vezes a pessoa tem um advogado e quer fazer o processo, mas está distante, né? Então não há problemas. Primeiro, porque o processo é eletrônico, é feito de maneira virtual. O julgamento é virtual e não há audiências. Então, o advogado que atua em direito de trânsito nas ações contra o Detran, em face do Detran, ele vai peticionar na vara, no juizado especial da vara da Fazenda Pública. Juizado especial da vara da Fazenda Pública. E o processo é peticionado online, o advogado tem que ter a OAB complementar. Eu, no caso, trabalho, eu tenho muitas ações em São Paulo, então eu tenho uma OAB também em São Paulo e no Paraná, mas eu posso atuar em outros estados, até um limite, senão ele tem que pagar adicional, para o advogado tem que pagar uma anuidade suplementar. Então, se você é advogado, ou se você é um cidadão e precisa de um advogado especializado, mas está longe de você, né? Lembre-se, então, é importante que a ação é no juizado especial da Fazenda Pública, a competência é absoluta, não cabe delegação de competência, exceto em cidades que não têm o juizado. Aí faz na vara civil e é feito por delegação, tá? Não tem audiência, não tem interrogatório, é um processo que não vai para o Tribunal Estadual e nem para o STJ, ele vai para a turma recursal. Se for indeferido, você tem apelação para a turma recursal de segundo grau. Se o advogado entender que está errado, erro material ou erro formal, erro no procedimento, se a lei federal da lei de trânsito foi interpretada de forma que o advogado entender que não está correta, você apresenta uma reclamação para a STJ. Não cabe recurso especial. Tá? E se houver um erro de formalidade, de um erro material, que é no conteúdo, então aí cabe um recurso de uniformização de sentença depois de julgado na turma recursal de segundo grau. Se ainda assim não for esclarecido os fatos, não for deferido o pedido e provido o recurso, então aí cabe então o embargo de declaração contra a decisão da turma recursal e em seguida o recurso extraordinário no STF, Supremo Tribunal Federal. Tudo virtual, não há audiência. Então isso tem uma importância de que é sempre bom, embora não é necessário o cliente, o cidadão, ir com o advogado no primeiro grau, é bom que vá com o advogado de sua confiança pelo seguinte: se você pedir errado, ou deixar de pedir algo, ou pedir de forma equivocada, ou não pedir o que tem que ser pedido da forma correta, o processo, quando vai para recurso, lá o processo é sério. Você não pode ficar repetindo a mesma defesa e não pode ficar alterando, inovando no caminho. Então, aí o processo, eu chamo de processo contaminado. Por isso que o processo administrativo não pode ser feito por leigo, tem que ser feito por advogado para ser um processo bem feito, para se colocar teses judiciais.
lá na defesa administrativa. No primeiro grau do juizado não precisa do advogado, mas é bom por isso, porque a defesa é técnica. Porque o que você vai apelar se você perder para a turma recursal do segundo grau? Que são 3 juízes togados. O primeiro grau é um juiz. O segundo grau, turma recursal, são 3 juízes. Um relator que dá o voto e os outros 2 juízes que seguem o voto ou não. Como você vai fazer um recurso de segundo grau se a tua defesa de primeiro grau foi mal feita? Então tem que ter um advogado. É o melhor para você. É lógico que o Detran vai orientar a não usar advogado. O que eu acho uma aberração, acho um desrespeito, gostaria que mais cedo ou mais tarde o Ministério Público Federal entrasse com uma ação contra o Detran para tirar essa informação do site que não precisa de advogado. Isso é uma afronta à dignidade da advocacia. Viu? Isso é um desrespeito à classe dos advogados que arduamente lutam para defender os cidadãos e vem um site de uma autarquia dizer que não precisa de advogado, como se inclusive fazem formuláriozinhos e dão um formuláriozinho para a pessoa preencher a mão. É óbvio que a pessoa vai perder. Só inocente não entende isso. E mais, se você é um cidadão que tem um processo, você tem que tirar consulta com o teu advogado. Não é ficar tirando consulta com o teu acusador. O Detran é acusador e quer orientar. Isso pode, isso não pode. Tem muita coisa que o Detran fala que não pode nos seus regimentos, nas suas resoluções e nas suas portarias, que desobedece normas de direito público, direito processual civil. É matéria indisponível. Não pode chegar e falar, nosso provimento não permite indicação de condutor fora de 15 dias. Não, mas no direito público, no período do processo judicial, pode. Princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional. Então, se você vai tirar consulta com o seu próprio acusador, que também vai te julgar, então você está no caminho errado. Viu? Está no caminho errado. Eu peço para os senhores do Detran respeitar mais os cidadãos e tirar essa informação aí de que não precisa divulgar. Precisa sim. Viu? Precisa sim. Não é obrigado. Mas, né? Não é obrigado. Mas eu posso dizer para vocês, aqui no processo judicial a coisa está bem difícil, viu? Porque na hora que a gente faz um processo de defesa do cidadão, eles colocam grandes procuradores respeitados, estudiosos, concursados, para rebater com o advogado. Ele tem que entrar com embargo de declaração, com agravo de instrumento, com turma recursal, reclamação no STJ, pré-questionamento, uniformização de sentença. É difícil, viu? E tem bastante procurador que enfrenta o advogado. Então agora imagina a briga lá no processo judicial com aquelas defesas copiadas que se vende por aí. Né? É o conselho que eu tenho para dar para você. Você segue se você quiser. Tá? E o senhor que é advogado, então fica aí essas orientações. Se precisar de ajuda, eu não cobro para orientar outros advogados para defender outras pessoas. Porque ainda que todos os advogados trabalhem na área, ainda vai faltar. Porque são quase 10 milhões de processos por ano novos, com taxas de curso de reciclagem, é taxa de carteira, é taxa disso, taxa para sentar, taxa para levantar, taxa para andar, taxa para tudo, é taxa para tudo. E aí chega no balcão do Detran, aí vem, aí não adianta recorrer que vai perder. Fim da picada. Peço por favor, tome as devidas providências, respeitar um pouco mais o trabalho dos advogados em defesa do cidadão. Faz favor. Tenha uma boa tarde.